Mais uma vez, o Festival do Rio agitou a cidade maravilhosa. Nesse ano, foram mais de 400 filmes com um público recorde de 280 mil espectadores. Do centro até a praia de Copacabana, do Cais do Porto até o Complexo do Alemão, o festival movimentou a vida dos cariocas. Alô? Coisa linda, você já ouviu falar no gorila? Ele fica fazendo essa pequena pederastia, essa pequena tara, passando trote. Você conhece uma passagem na Bíblia que diz que muitos serão chamados e poucos escolhidos? O Eric deu a ideia, então vamos fazer um filme. Eu disse, opa, claro. É a incorporação do corpo na obra e da obra no... Eu ainda tenho uma convicção de que o cinema é capaz de mudar coisas no mundo. Essa camisa é do meu filho, você está contratando, hein? E aí, curioso para saber tudo que rolou no Festival do Rio? Então não sai daí, que hoje tem isso e muito mais aqui na sua revista do cinema brasileiro. Há 10 anos, César Oiticica preparava uma exposição sobre seu tio, Hélio Oiticica. Durante o processo, César encontrou vários filmes realizados pelo artista plástico. O material inspirou o sobrinho a buscar mais arquivos sobre seu tio e dessa pesquisa surgiu Hélio Oiticica, o filme. Em competição no Festival do Rio, ele foi eleito o melhor documentário da Premiere Brasil. O filme ele funciona muito em camadas. Então você tem uma camada que é essa coisa do áudio, da história, da narrativa, que é o próprio Hélio contando. Entre 1964 e 1968 foi, a meu ver, uma época assim, muito fértil de, principalmente, coisas de participação do espectador. E você tem a coisa da imagem, e que eu viajo nessa imagem não só mostrando o trabalho do Hélio, mas também é uma espécie assim, de homenagens, de referências cinematográficas do Hélio, de amigos que fizeram coisas ou de outros caras que filmaram coisas que ele também gostava e tal. Fizemos o Câncer de Glauber lá em casa, que é o primeiro filme experimental no qual eu e Rogério Duarte e Tineca somos atores. E também outras entrevistas para o filme do Ivan Cardoso, que é maravilhoso, o H.O. Um primeiro filme mesmo do Hélio, em 35 e tal, embora não seja um longa, é um filme maravilhoso. Então você tem essa outra camada, né, que é um pouco falar do cinema dentro das imagens, no trabalho do Hélio, falar das referências e falar do quase cinema, que era como o Hélio via para onde o cinema ia chegar, assim, nessa relação até com as artes plásticas. O filme é um cinema como um instrumento do Brasil conhecer quem foi Hélio Oiticica. A gente ainda é um país sem memória, a gente precisa reconstruir essa memória. São experiências simultâneas, são multi-experiências. Um ensaio-poema musical. Assim, Eric Rocha definiu seu documentário Jardes, sobre a gravação do novo álbum de Jardes Macalé. O filme revela o processo de criação do artista, a relação entre músico e instrumento, a repetição e a dedicação constante de quem cria. Eric Rocha recebeu o prêmio de melhor direção no Festival do Rio. A ideia era de fazer um DVD, mas a coisa foi ficando tão boa e o processo entre a gente, todos no estúdio, que o Eric deu a ideia, então vamos fazer um filme. Eu disse, opa, claro. Jardes é um filme através do processo de criação, do ato criativo do Jardes Macalé, né? Os momentos de pausa, momentos de ruído, momentos que os caras estão tocando e perspectivas sonoras diferentes também, que é a perspectiva desse som super primoroso, captado perfeitamente, e tem essa outra sonoridade que é uma sonoridade às vezes vinda da câmera.
Eu acho que o filme ele é um cruzamento, né, da linguagem do cinema com a linguagem da música, rumo a um outro território. Tem uma coisa mítica, né, desse momento da criação, né? De que como que isso se dá, né? Como que acontece. E daí sai alguma outra poética, que não tem nome. Então esse foi o Jade que eu descobri. Viver é um negócio perigoso. Com essa citação de Guimarães Rosa, Luciano Moura apresentou A Busca no Festival do Rio. No thriller, Theo, vivido por Wagner Moura, vê suas certezas irem por água abaixo quando seu filho desaparece. Escolhido pelo público do festival como a melhor ficção da Premiere Brasil, A Busca chega nas salas de cinema em março de 2013. Meu amigo, como é que você me deixa um menino de 15 anos sair daqui arrastando um cavalo? Esse filme ele tem uma coisa específica que eu acho interessante, que é uma janela diferente. Porque se você for ver, é um drama, mas é um drama falando de uma classe média, é um drama que não é um drama social, não é um drama... Ele fala de gente próxima, ele fala de relações que podem acontecer com qualquer classe, porque a questão de pai e filho, ela permeia, ela anda por todos os lugares, né? E segundo, eu acho que ele trata o filme de um jeito mais real, os seus personagens, as suas questões. É uma janela interessante. Quem tá falando? Oi, esse celular é do meu filho, quem tá falando? Alô? A gente não tem muito na tradição cinematográfica brasileira filme de classe média, porque também é um nicho muito ocupado pela novela, né? A novela cobre, a gente tem um fenômeno, né? A novela brasileira é um fenômeno que cobre muito essa faixa. É difícil você dar credibilidade assim a uma classe média que na verdade é muito perto, né? Mais ou menos o que a gente é, assim. Você acha ou você viu? Viu o quê? O filme, no fundo, quer falar de uma história que você não consegue controlar o destino, o acaso, o inevitável. E o nosso personagem acha que sim, ou pelo menos tenta, para se proteger quem ele ama. Esse personagem, o Theo, é um cara que precisa estar muito organizado para poder se sentir bem. Ele precisa de organização, precisa de controle das coisas. E o filme coloca ele numa situação de absoluto descontrole. Essa camisa é do meu filho, mas está contratando. Ei! Você traz o Pedro pra mim, Theo, por favor. A história do menino é que ele foge, ele sabe que está a cavalo. E assim, o pai vai atrás dele. É uma viagem que ele faz pelo interior do estado. Então a gente vai vendo como esse cara reage a isso, como isso faz bem a ele no final das contas. E claro, é um filme que fala de família, de pai, de filho, de relações familiares. Naturalmente a estrada acontece aí, né? Quer dizer, o que esse menino está fazendo, para onde ele foi, por que ele está fazendo essa viagem, a gente não sabe até acabar o filme e a gente entender por quê. Você sabe que filme é esse? Dossiê Jango, de Paulo Henrique Fontinelli, toca numa ferida brasileira, a morte de João Goulart. O diretor defende a teoria que o ex-presidente foi assassinado no exílio e questiona a posição do governo brasileiro nessa história. O documentário foi ovacionado em sua sessão no Festival do Rio. Concorrendo na Premiere Brasil, o filme foi eleito o melhor documentário pelo voto popular. O Roberto Farias estava com um projeto de fazer um filme que ele tinha descoberto uma entrevista de um agente secreto que dizia ter informações sobre a morte de João Goulart. Nossa primeira entrevista foi em 2009, novembro de 2009, então foram 3 anos mergulhado nesse assunto. Então a gente foi até o Uruguai entrevistar essa pessoa, que falava de outra pessoa, então a gente foi para a Argentina, depois de voltar para o Brasil. A gente foi fazendo uma pesquisa, a gente foi levantando documentos secretos da polícia uruguaia, documentos do SNI, documentos americanos, inclusive, da CIA, que mostravam como ele era monitorado, como ele estava sendo ameaçado. O filme foi sendo construído de acordo com nossas descobertas de personagens e de fatos que aconteciam. E acho que a gente conseguiu levantar o material mais completo até agora sobre esse caso. Os militares dão um golpe e o Congresso formaliza o golpe, empossando uma asilo que não podia. Agora não podia ser empossado porque o presidente da República estava com o governo em Porto Alegre.
O filme é dividido em 3 partes. A primeira parte a gente conta toda a história do Diogo Goulart e o golpe de Estado. A segunda parte a gente mostra a vida dele no exílio, que é uma coisa que quase nunca foi falada. O que ele sofreu de perseguição no exílio, primeiro no Uruguai, depois na Argentina. E a partir da morte a gente começa a investigar a possibilidade de ter sido assassinado. Então existem vários personagens, vários indícios que levantam essa trama que parece que acaba virando um documentário de suspense. No espaço de 9 meses foram mortos aqueles que eles acreditavam que poderiam liderar novamente uma resistência civil, uma de liderança civil. Dirigido por Bruno Safadi, Éden questiona o limite entre a fé e a necessidade. A história conta o drama de Karine, moradora da Baixada Fluminense, que vê o pai de seu filho ser assassinado. Como seguir a vida depois desse trauma? Leandra Leal interpreta a protagonista e sua atuação lhe rendeu o prêmio de melhor atriz no festival. Éden é um filme que conta a história da Karine, uma mulher de 30 anos, está grávida de 8 meses e perde o marido assassinado estupidamente. E ela e o irmão quase morrem, só que eles são salvos por um pastor evangélico que, através da palavra de Deus, convence os bandidos a não matá-los. A Karine, essa mulher, ela vai para a igreja, ela é levada para a igreja. E lá, inicialmente, ela vai buscar uma salvação, um reinício de vida. Você conhece uma passagem na Bíblia que diz que muitos serão chamados e poucos escolhidos? O João Miguel faz o pastor Naldo, que é esse pastor que salva a Karine, que é a Leandra Leal, da morte e que tenta convencê-la a fazer parte da Igreja do Éden e a lutar, e entrar na campanha dele, que ele tem uma campanha para que não hajam mais filhos sem pai na Baixada Fluminense. É um filme que tem muito respeito à questão da igreja também, sabe? Há uma tentativa de não ser um olhar de cima para baixo, e sim um olhar de frente para o outro, reconhecendo o outro. O Bruno é um cara que me apresentou esse pastor dentro de um roteiro que eu achei interessantíssimo, né? E obviamente a figura do pastor é uma figura muito forte e com as referências que foram dadas de alguns pastores que existiram e tal. Eu optei por não fazer uma pesquisa realista de visitação de campo exatamente, até porque eu acho que é um universo muito presente nosso. Então eu preferi criar a Igreja do Éden do filme com Bruno. Há também uma liberdade nessa criação também, porque é uma visão já artística sobre um tema importante, mas sobrecarregado de arte, mergulhando na arte e nos desafios e riscos que todo filme, toda criação artística pode ter, e abraçando isso de frente. O Gorila, novo filme de José Eduardo Belmonte, é baseado no conto de Sérgio Santana. A história conta a crise de um ex-dublador que começa a passar trote para mulheres. Uma mistura de drama, suspense e romance. O filme conta com ótimas atuações de Otávio Miller, Alessandra Negrini e Mariana Ximenes. O trabalho desses atores renderam 2 prêmios no Festival do Rio. Melhor ator para Miller e melhor atriz coadjuvante para Alessandra Negrini. Alô? Coisa linda, você já ouviu falar no Gorila? Quem? O Gorila é um poeta telefônico. Na verdade, o Gorila é um projeto de produtor. É um projeto do Rodrigo Teixeira, que ele tinha os direitos já do Sérgio, ele tinha a ideia de fazer o filme com o Otávio. E já tinha até começado um roteiro já e me procurou, me ofereceu o projeto. Eu achei interessante a ideia de ser diretor contratado, de trabalhar com adaptação. E fui me apaixonando pelo projeto também, né? Fui assumindo ele como um filho de criação. Ação! Tem uma moça chamada Darlene nessa festa, ela pode tomar uns comprimidos, ela pode inclusive estar morta. Ele é muito solitário. E ele é um dublador que uma hora tem que parar de exercer o trabalho dele. Então ele fica fazendo essa pequena pederastia, essa pequena tara, passando trote. Alô, Cíntia. Ai, gosto tanto de ouvir sua voz. E ele inventa um personagem chamado Gorila.
mas ele continua solitário na casa dele. Ele só telefona. Ele vê a mulher, o homem na rua, consegue o telefone de um jeito ou de outro, e ele liga. E ainda usando a voz, mas não podendo mais dublar, ele usa para passar trote. Que não são trotes maldosos, mas tem um erotismo, tem uma aconselha. O gorila é um personagem que ele inventou, mas que tem muito, talvez, dele mesmo, né? Se você quiser, eu posso ir até aí, você deita sua cabecinha no meu peito peludo. Eu não sei quem você é, mas eu sei de uma coisa. Eu jamais daria pra um cara com um apelido ridículo desses. Eu quero fazer histórias que eu gostaria de pagar o ingresso pra ver. Não necessariamente essas histórias que fazem milhões de espectadores são histórias que eu pagaria, nada contra elas. Mas eu acho que tem filmes que são bons, outros nem tanto. Então eu tô optando para encontrar um caminho como produtor, onde eu possa ter filmes que tenham mais a ver comigo, ao mesmo tempo façam público. Eu sei que é das dificuldades, sei tudo isso, mas a ideia é essa. Eu acho que o filme tenta um pouco dialogar com a outra forma de ver cinema que está se anunciando, né? Eu acho que isso que é um caminho que é inevitável, que a gente também tem que procurar outros modos de contar a história também. Escuta, será que alguém não empurrou essa moça da janela e está querendo que você leve a culpa? O Festival do Rio, como conhecemos hoje, surgiu em 99. Ele nasceu da junção de 2 outros festivais, o Rio Cine e a Mostra Rio de Cinema. Nesses 13 anos, o festival cresceu e se tornou referência não só no Brasil, mas em todo o mundo, principalmente na América Latina. Ele influencia o mercado, distribuição, fomenta coproduções e traz uma diversidade enorme de filmes para a cidade. Hoje no estúdio, a queridíssima guerreira Hilda Santiago, a curadora desse grande evento. Hilda, queridona, maior prazer ter você aqui. Muito bom estar aqui, muito obrigada por ter me convidado. Obrigada por ter vindo, você venha sempre, hein? Mas vamos lá, como é que é um festival internacional e a gente ter essa janela para o Brasil, essa importância, essa troca, esse intercâmbio? Então, falar um pouco disso e abrir essa conversa. A ideia foi poder construir um festival internacional, alguma coisa de peso, e que desse para nós, ao longo do tempo, a possibilidade de batalhar por ter 400 filmes num festival. Eu não tenho dúvida, por exemplo, que eu quero muito que o festival seja uma porta de entrada dos filmes, não só para o Rio e para o Brasil, mas quiçá para a América Latina. A gente tem essa vocação. Né? Vamos falar do crescimento da Premiere Brasil. Como é que você avalia esse crescimento de filmes brasileiros? E depois, como é que ela vai para Nova York, para Berlim? Como é que é essa curadoria também, né? Bom, a Premiere Brasil, ela é um trabalho conjunto do Festival do Rio com o cinema brasileiro. Ela se torna mais forte na medida em que o cinema brasileiro retorna dizendo é importante para nós estarmos no Festival do Rio. Na primeira Premiere Brasil tinham 8 filmes em competição. 8. E eu olhei e falei, não acredito, como é que a gente partiu de 8 filmes em competição para ter hoje, entre Novos Rumos e a competição principal, nós temos quase 40 filmes em competição. Esse ano, a Premiere Brasil tem, acho que, 2 características muito importantes e é talvez a primeira vez que isso aconteça com a gente. A gente tem 2 filmes de animação. O que vem de animação? A gente está passando 2 filmes, um em competição, que é o Histórias de Amor e Fúria, do Luiz Bolognese, e o outro que chama-se Ritos de Passagem, que está em Orconcourt. E a gente tem pela primeira vez em Orconcourt um filme que é majoritariamente argentino. Ele é uma coprodução com o Brasil, ele é uma história conectada com o Brasil. É um filme chamado Infância Clandestina, do Benjamin Ávila. Então, é muito importante para nós ter hoje uma Premiere Brasil que é vasta e que é a cara do cinema brasileiro, né? Orgulho! Eu fico muito orgulhosa, assim, o Festival do Rio passou a ser um pouco uma referência de cinema brasileiro. Então, muitos programadores de vários festivais do mundo vêm ao Festival do Rio para ver a Premiere Brasil, para poder selecionar para os seus... Como vitrine mesmo. Como vitrine, né? Mas aí, para além disso, começaram a aparecer convites e oportunidades de que a gente pudesse levar
alguma coisa um pouco mais concreta de cinema brasileiro para outras cidades. A gente faz isso com o MoMA em Nova York, faz isso em Berlim, na Haus der Kultur der Welt, que é um lugar, uma instituição cultural magnífica. Vamos fazer Premier Brasil Lisboa. Faço um trabalho enorme para o Festival de Cannes, sempre que possível, de botar os filmes brasileiros, de construir uma presença brasileira. Ai, mulher! É muito trabalho. Acho que para nós, né, a gente botar, tipo Odeon, né, que vira... Odeon Petrobras é aquele lugar magistral em que todo mundo quer estar, é um grande palácio. E é lindo, né? É lindo, a gente fica feliz de ver que às vezes hoje ele já é pequeno. Você imagina, assim, é um cinema magistral e já fica gente do lado de fora. Mas ele tem essa coisa teatral, né, dele. Esse ano nós temos 74 filmes brasileiros dentro da Premier Brasil e dentro do Festival do Rio. Quantos tentaram? Longas metragens entre ficção e documentário, 130, um pouco mais de 130. Curtas metragens, 300. Olha, que então você tem, na verdade, a gente passa a ter uma visão muito clara de quase tudo que foi produzido esse ano no Brasil. Parabéns por tudo isso, por essa curadoria tão bonita, esse momento incrível que a gente está vivendo também. É o momento da gente devolver também, né? E por essa garra, né? Porque são 13 anos. Eu ainda tenho uma convicção de que o cinema é capaz de mudar coisas no mundo, né? Acho que a transformação do cinema, a vivência da sala escura e das histórias que você vê, que podiam ser as suas, e se não são as suas, são de quem está do teu lado, de um lado ou de outro. Essa vivência é uma vivência, para mim, transformadora. Então, essa crença, quase uma fé que eu tenho, no poder de transformação do cinema, no poder que o cinema tem de trazer alento, de fazer refletir, de divertir as pessoas, é uma crença muito forte. E tem uma crença maior ainda, de que o cinema brasileiro é capaz de fazer isso e tem que cada vez ser capaz de ir mais longe, mostrando o que a gente é. Isso aí eu acredito nisso. Amada, obrigada, lindona. O terceiro longa de Belmonte conta a história de Léo, Marcin e Wilson. Léo é um jornalista falido que vê as contas do mês se acumulando, sem saber como pagá-las. Wilson é um taxista a ponto de perder seu táxi e Marcin, uma traficante que chega para mudar o destino do trio. Belmonte, mais uma vez, fala de uma classe média falida que tenta desesperadamente se encaixar numa sociedade de consumo. Além do prêmio de melhor filme e melhor atriz para Caroline Abras no Festival do Rio em 2008, a produção também ganhou o melhor filme, direção, edição e ator para Cauã Raymond no Cine Será e melhor ator no Festival Brasileiro de Miami. Essa edição do Festival do Rio premiou um novo cinema brasileiro. O Som ao Redor, primeiro longa de Kleber Mendonça Filho, levou o prêmio de melhor filme e roteiro. O filme Disparos, de Juliana Reis, surpreendeu levando 3 prêmios, fotografia, montagem e melhor ator coadjuvante para Caco Ciocler. Também foi um estreante, César Oiticica Filho, que levou o prêmio de melhor documentário. A mostra Novos Rumos premiou Supernada, de Rubens Hayward, e A Batalha do Passinho, de Emílio Domingos. O júri ainda prestou uma merecida homenagem ao pesquisador Antônio Venâncio por seu trabalho de pesquisa em diferentes filmes em competição. Para mais informações sobre essa edição do festival e os filmes vencedores, vai lá no revistadocinemabrasileiro.com.br e semana que vem eu tô de volta com muito mais novidades aqui na sua Revista do Cinema Brasileiro. Toda vez que chama. Todo ano. Todo até ano. ficar velhinho. Até ficar velhinho. Eu não gosto desse filme. Eu peguei. Mas olha o festival, minha filha. Eu vou ficar feliz quando já tiver outras pessoas. Meu filho, como você é bom fazendo isso. Não vá por aqui, vá por ali. É isso. A gente começa a poder fazer isso também. É bom, é gostoso. O pessoal que trabalha comigo quase todo já digo, meu filho, meu jovem. Isso Vem é gostoso. aqui. Isso é gostoso. É bom também. Obrigada a você. Obrigada mesmo. Muito bem.
Tchau.